sociais da igreja. Fala, Senhor, através da Tua palavra. Fala através dos louvores, Senhor. Visita cada um neste momento através desta oração, Pai. Aonde estiver, Senhor, alguém aflito, Pai, angustiado, Pai, que o Senhor venha visitar esta pessoa agora. Que o Senhor venha trazer renovo, Senhor. Que o Senhor venha converter aquele que precisa de conversão. Que o Senhor venha curar aquele que precisa de cura. Que o Senhor venha resgatar aquele que está no fundo do poço e trazer, Pai, de volta para a superfície. Pai, abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa cada um. Pai, abençoa também, Senhor, aqueles que estão aqui na nossa vizinhança, ao redor da igreja. Que o Senhor venha visitar a cada um deles. Visita, Senhor, a cada casa dessa cidade, Senhor, a cada família, aonde tiver um conflito. Que o Senhor venha, Pai, neste momento repreender todo o mal. Pai, que o Senhor venha remover todo o impedimento, Senhor, todo o empecilho, toda amarração, tudo aquilo que possa impedir do Teu povo nesta noite ouvir a Tua palavra. Não deixe que ninguém, Senhor, venha sair daqui deste lugar da mesma forma que entrou. Que o Senhor venha aliviar o nosso fardo nesta noite, Pai, e nos dá o Teu fardo leve. Renova, Senhor, nossas forças, Pai. Renova, Senhor, porque cada um de nós precisamos ser renovados. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença, Senhor. Pai, eu também te peço, usa, Senhor, o pregador da noite como instrumento desta casa, para, através da Tua santa palavra, Senhor, alimentar a Tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É assim que eu oro, junto com a santa igreja, nesta noite, Pai. Eu entrego todos em Tuas mãos. E aquele que crê comigo diz: pode ficar de pé em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que os irmãos estão alegres nessa noite, para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. O Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Os irmãos estão alegres nessa noite? Diga amém. Amém. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Quem veio cantar, louvar ao Senhor, diga amém. Oh glória. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Se você está aqui nessa noite, ou vendo pela internet, não foi você que quis estar aqui ou vendo o culto aí na sua casa. Foi o Senhor que trouxe você para perto dEle, para ser ovelha do pasto dEle. Oh glória, aleluia. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Oh glória a Jesus. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Oh glória a Jesus. Quantas gerações já viveram nesta verdade que se estende até hoje? Quem sabe essa é a última geração e nós estamos vivendo essa geração, e nós vivemos para a glória e louvor do nome dEle. Oh glória. Então vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. Aleluia.
para o seu louvor, para o seu louvor. Digno é de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno é de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém. Eu não preciso transformar pedras em pães para a prova. Cante. Que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Canta, igreja. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Cante. Eu não preciso transformar pedras em pães para pular, que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai
esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. A igreja canta assim, cante. E te adorar. Canta para o Senhor. Eu não vou. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Oh, glória! Vamos ler a palavra louvando ao Senhor. João 14. Oh, glória! Quem sabe nem a palavra de hoje, né? João capítulo 14. Pode apagar, irmã Fátima. Vamos ler a palavra cantando. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Oh, Deus, abençoa, Senhor, cada vez mais o teu povo, Senhor. João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia! Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele.
pode glorificar, você pode aplaudir ao Senhor. Oh, glória! Aleluia! O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Cante. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo.
Aplaude o Senhor. Aleluia. Graça e paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos saudar a todo o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. A todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo nesta noite, que Deus possa ter falado aos nossos corações através dos louvores nesta noite, pela sua palavra que foi também cantada nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 42. Louvado seja o nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Como foi lido através do Salmo 100, foi o Senhor quem nos escolheu, né, Luiz? Para ser ovelha do seu pasto. Então você está aqui porque você é um escolhido de Deus. Isso já é um grande privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 42 diz assim a palavra do Senhor: como o corvo bramas pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da sua face, ó Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimentos, dia e noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia dito com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e lá têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandarás de dia a tua misericórdia e de noite a tua canção estar comigo. O meu coração, ó Deus, da minha vida. Direi, ó Deus, a minha rocha, porque estás inquieta, ó minha alma. Porque ando angustiado por causa das opressões dos inimigos. Como uma ferida mortal em meus ossos, me afronta os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, ó Deus. Pai, mais uma vez queremos te render graça, Senhor, pela sua bondade
pelo seu amor e a sua misericórdia, ó Pai, que é a causa de não sermos consumidos, Pai. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença mais um domingo. Estamos para Te cultuar, para exaltar o Deus Criador do universo, o Deus que criou todas as coisas, o nosso Pai. Pai, recebe a nossa gratidão em louvor, Senhor, nesta noite. Senhor, eu não sei como estão os Teus filhos, como eles chegaram até aqui, Pai. Mas, Senhor, se alguém chegou angustiado, com a alma aflita e abatida, nesta noite, neste salmo, Senhor, nos orienta a esperar em Deus, confiar, perseverar e não desistir, Pai, diante de todos os obstáculos, as dificuldades que muitas vezes nos cercam, Senhor, a aflição, a angústia, a tristeza. Mas nesta noite, Senhor, nós nos alegramos em Ti, porque é do Senhor que vem a nossa alegria. Continua abençoando este culto, Senhor, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas nesta noite. Continua abençoando a cada irmão que chegou aqui, Pai, aqueles que estão nos ouvindo através do som. Deus, fala profundamente aos nossos corações através da Tua palavra. Prepara o nosso coração como uma terra boa para receber a porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Digo amém, irmãos. Podem sentar. Eu quero convidar o evangelista Renan para ele fazer uma oração agora pelos dizimistas e os ofertantes, por todos aqueles que vão contribuir para a glória do nome do Senhor. E logo depois, eu quero... Espera aí, Renan, deixa eu dar a oportunidade logo a Vânia. Ela quer agradecer os irmãos que contribuíram com a salinha das crianças. Ela vai agradecer a vocês em nome de Jesus. Para cá, todas as crianças. Podem vir para cá, todas as crianças. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos aqui, irmãos, para agradecer, né, a igreja que atenderam o nosso chamado, né? Nós colocamos o propósito ali de cada um pegasse um fruto e que pudesse contribuir para a nossa salinha. E está aqui ó, a nossa caixinha que está cheia de material escolar que vai nos ajudar e muito no desenvolvimento das nossas crianças. Então, não poderíamos deixar de agradecer aos irmãos por tudo que o Senhor já tem nos concedido, né? E vamos cantar. Quem quer cantar? Não, achei muito fraco. Quem é que quer cantar? Foi fraco ainda, não foi? Quem quer cantar? Aí sim. Quem quer cantar? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Nas palmas. A verdadeira paz só tem alguém que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Deixa eu pisar em uma troca, essa
Então, irmãos, eu peço que a igreja fique de pé para a gente orar pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, porque toda a terra de todo mal que te vem seguido, e porque a terra te vamos cederá. Mas abençoa todas as crianças, porque na terra toda ela vive, mas linda de todas de roupas, porque ela tem perfume. Em nome de Jesus, amém. Vamos passar a linha, vamos. Esqueci o nome do jovem. Traga o jovem aqui. Traga o jovem. Irmãos, tem um jovem que precisa de oração e nós vamos orar por ele. Eduardo, hein? É isso? Vamos orar por ele. Logo depois nós vamos orar, Renan, os ofertantes. Vem cá, Eduardo. Pode orar, Renan. Tu ora por ele, depois a gente ora pelos ofertantes e os dizimistas aí. Depois o grupo vai novamente adorar o Senhor e logo depois vamos ouvir a palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar por esse jovem. Está precisando de oração. Fica tranquilo, certo? Feche os olhos. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. E vai trazendo, Senhor, paz ao coração dele, Pai. Vai repreendendo, Senhor, toda angústia, Senhor, que possa estar afligindo ele, Pai. Vai removendo, Senhor, do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés, Pai. Aquilo que está, Senhor, trazendo constrangimento a ele nesta noite, Pai. Que o Senhor vai desfazendo agora. Pai, vai queimando, Senhor, todo o mal agora, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Vai desfazendo, Pai. Toda obra que foi lançada contra a vida dele, Senhor, vai sendo queimado agora, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai removendo, Senhor, toda a ansiedade dele agora, Pai. Toda a angústia que está no coração, na mente, Senhor, vai desfazendo, Pai. Vai curando, Senhor, vai removendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se existe mal na vida dele, Pai, agora vai sendo repreendido, vai sendo queimado, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, vai desfazendo, Senhor. Tudo aquilo que não vem do Senhor, vai queimando, Pai. Se existe um mal, Pai, na vida dele, vai sendo queimado em nome de Jesus. Vamos orando, irmãos. Continue orando, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai repreendendo todo o mal, Senhor. Liberta este jovem, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. É no Teu nome, Senhor, que todos os joelhos se dobram. Todos se dobram diante do Teu nome, Pai. Nesta noite, Senhor, este jovem precisa de libertação. Liberta, Pai, para a glória do Teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Eduardo. Deus te abençoe, Eduardo. Valeu, Eduardo. Deus te abençoe, Eduardo. Deixa eu fazer só uma pergunta a você, Eduardo, nesta noite. Isso aqui você só faz se você quiser. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Já entreguei já. Você já entregou? Quando? Como? Você precisa entregar
totalmente a sua vida para Jesus, meu irmão. Entregar a Ele todos os seus caminhos. Tem que haver mudança na sua vida. Você precisa mudar a rota da sua vida. O caminho que você está não é o caminho que Deus quer. Você precisa depressa entregar a sua vida a Jesus. Isso é apenas um conselho, e a decisão quem toma é você. Tá certo, Eduardo? As portas da igreja estão abertas. Quando você quiser vir, estará sempre aberta, em nome de Jesus. Tá certo? Tá bom? Deus te abençoe. Amém? Vai com Deus. Pode mudar, irmãos, para cá o gasofilácio. Nós vamos orar. Pai, mais uma vez queremos te agradecer, ó Deus, primeiro a oportunidade de poder te servir, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor, diante da tua presença. Recebe a nossa oferta, Senhor, em forma de gratidão. Recebe o nosso dízimo, a nossa oferta, para contribuir com esta casa, Senhor. Com todo o trabalho social, todo o trabalho em prol do evangelho ser pregado, Pai. Abençoa aqueles que já são contribuintes, aqueles que irão contribuir pela primeira vez. Estenda as tuas mãos de misericórdia, Senhor. Continua abençoando a vida deles, Senhor, tanto na área física, emocional ou financeira, Pai. Para a glória do teu nome é assim que oramos, em nome de Jesus, amém. Aqui está o gasofilácio, irmãos. Os irmãos que estão pela primeira vez ainda não conhecem. Quando os irmãos começarem a adorar o Senhor, nós vamos nos levantar do nosso local e vamos vir até aqui ofertar. Tem aí também o QR Code. Quem quiser contribuir com a oferta através do QR Code, também você pode abençoar a obra em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Você pode se levantar e vir contribuir enquanto nós estamos louvando ao Senhor. Aleluia. Mas muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Faz o quê? Sobre todos, aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os
toda a criação. Você! Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Aleluia. Glorifique a Jesus. Oh, glória. Amém. Vamos ouvir a palavra agora com o evangelista Edivanho, que está com essa grande responsabilidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz seja com toda a igreja do Senhor. Espero que todos estejam bem. Deus abençoe a todos. Espero que a voz não falhe. Passei umas semanas bem adoentado e volta e meia os sintomas voltam e a garganta falha. Pedi a Deus misericórdia. Meus amados, por gentileza, você que trouxe aí um exemplar da Bíblia, por gentileza, abra aí no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, um texto muito conhecido, certamente a igreja já ouviu diversas pregações a respeito desse texto, mas Deus tocou do meu coração para que a gente pudesse justamente discorrer nesse texto, através dessa rica oportunidade que o Senhor Deus nos concede. Amém? Diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Guarda essa informação, irmãos. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Até aqui a palavra do Senhor, amém? Oremos. Pai amado e glorioso Deus, obrigado, Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor Deus nos concede, de podermos estar aqui, ó Pai, na Tua casa, ouvir os louvores, ó Pai, aprender mais de Ti através dessa santa e poderosa palavra. Fala conosco, Pai, usa esse mero pregador, Pai, fala com a Tua igreja. Eu tenho absoluta certeza que pessoas entraram aqui, ó Pai, ansiosas, desejosas de ouvir, não a minha mensagem, ó Pai, mas a mensagem que veio diretamente do céu. Que ao final desta noite, ó Pai, esse mensageiro ele seja esquecido, mas que Tua palavra ela permaneça edificando vidas, transformando na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele é a parte final de uma história que ela é cercada por muitas percas, por muitas dores.
Esse texto que nós lemos, irmãos, ele é justamente a parte final de uma história que ela foi cercada pela inveja, pela ganância, anos de perseguição, um agente difamatório e muito sangue derramado. Só que essa história, que se inicia com tantas vidas destruídas, com sonhos frustrados, ela será finalizada, encerrada, a partir do momento em que há o firmamento de uma aliança. Uma aliança essa, meus irmãos, que ela foi firmada entre homens, é verdade, mas homens que eram tementes e obedientes, principalmente, a um Deus que respeita princípios, que respeita processos, que respeita alianças. Eu queria pedir permissão à igreja para a gente retornar ao texto apenas ao final, para que a gente pudesse fazer a conclusão e que nós pudéssemos discorrer a respeito justamente de todo o contexto no qual essa história está inserida. Essa história, meus irmãos, ela se inicia a partir do momento em que Saul ele é ungido rei sobre a nação de Israel. Toda a igreja ela é sabedora e vai bem se lembrar que Saul foi o primeiro homem a ser considerado rei sobre a casa de Israel. E isso, meus irmãos, ocorre porque aquele povo ele estava justamente desejoso por uma mudança no sistema de governo. Vale lembrar que o sistema de governo que ali predominava era o teocrático, ou seja, era o próprio Deus quem governava aquela nação. Nós estamos falando aqui do período de juízes do profeta Samuel. Então era Deus quem comandava aquela nação, era Ele quem regia. E aquela nação, a Bíblia diz que desejosa de querer ser igual ao mundo, de querer ser igual às outras nações, ela vai olhar para aquela nação, ela vai olhar para aquelas outras nações e ela vai dizer: nós não queremos mais esse sistema de governo, nós não queremos mais esse governo teocrático de um Deus invisível, nós queremos igual os amonitas, os filisteus, até as nações inimigas, nós queremos um sistema de governo centrado no trono, na presença de um homem físico. E aqui, meus irmãos, eu queria abrir um parêntese em forma de alerta a todos nós enquanto igreja do Senhor. O quão perigoso é quando o povo de Deus, a nação do Senhor, ela é justamente desejosa de querer ser, de querer adotar culturas, ideologias, sistemas de governos de povos que não conhecem a Deus. Nós, enquanto igreja do Senhor, meus irmãos, cristãos, nós temos uma missão dada pelo próprio Cristo, de vivermos e compartilharmos o Evangelho do qual nós fomos alcançados. Essa é a nossa missão. E essa missão, irmãos, ela é dada a nós, ela é feita em nós e por meio de nós. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Uma das funções do sal, como a igreja bem sabe, é trazer sabor. Uma comida sem sal é muito ruim, né, irmãos? E uma das funções da luz é justamente trazer uma orientação para aqueles que se encontram perdidos. Só que a mudança que o mundo espera, irmãos, não é que nós apresentemos o nosso sabor, a nossa luz. Nós não temos sabor próprio, o nosso sabor é pecado. O que o mundo espera é que a gente apresente o sabor do próprio Cristo, porque quem prova desse sabor, irmãos, não consegue provar mais outro. O que o mundo espera é que a gente apresente a luz de Cristo, porque nós não temos luz própria, nós funcionamos como a lua, que simplesmente reflete a luz do sol, da justiça. O que o mundo espera, irmãos, é vivermos uma transformação através de um evangelho genuíno, em nós e por meio de nós. A igreja não foi chamada, irmãos, para se adequar, se moldar ao mundo, mas para transformá-lo. A igreja não foi chamada, irmãos, para seguir tendências, a igreja foi chamada para respeitar princípios. Entendam uma coisa, a cultura, a ideologia, ela muda. Os sistemas de governos, eles se levantam e caem.
Sempre existirão pessoas dispostas a distorcer, a acrescentar, diminuir, ridicularizar esta palavra. Mas entenda, irmãos, não conseguiram nem através da cruz. O maior símbolo de ridicularização daquela época, hoje em dia, serve de propagação do próprio Evangelho. É Ele quem vai mudar, é esse Evangelho verdadeiro. Sabe o que o mundo espera de nós, irmãos? É que nós possamos seguir os princípios que estão estabelecidos na igreja primitiva. A Bíblia diz que Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo, ele prega uma mensagem cristocêntrica, baseada na morte, na ressurreição, no arrependimento, diante de uma multidão. E que o apelo de conversão não parte do pregador para a multidão, mas da própria multidão para o pregador. Vão chegar até eles e vai dizer: o que faremos nós diante de tamanhas verdades? E Pedro vai dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo, e sereis batizados. Naquele dia, meus irmãos, mais de 3.000 almas se renderam a Jesus. O quão perigoso é, irmãos, quando nós tentamos nos adequar, nos moldar ao mundo. A nação de Israel era desejosa, queria mudança do sistema de governo, e vai consultar quem? Samuel, perdão. Vai até Samuel, vai consultar Samuel, vai levar o desejo, e a Bíblia diz que Samuel, entristecido, ele vai levar justamente esse anseio ao próprio Deus. E Deus vai confortar Samuel dizendo: Samuel, não se entristeça, porque não é a voz que esse povo tem rejeitado, mas a mim mesmo. Diante da insistência daquele povo por um rei, Deus vai consentir que Saul, o escolhido, seja ungido rei sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o início do governo de Saul, ele é muito próspero, ele é muito promissor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus era com Saul, capacitando-o a governar. Só que a Bíblia também diz, meus irmãos, que mais importante do que como as coisas se iniciam, é como elas irão finalizar. Eclesiastes 7:8 vai dizer justamente isso. Não importa necessariamente o início da tua caminhada cristã, não é ela que vai definir o futuro. A caminhada cristã, ela é baseada em consistência, equilíbrio, persistência e, acima de tudo, um coração aberto e direcionado ao próprio Deus. O orgulho, a soberba, a autossuficiência, a desobediência de Saul vai fazer justamente com que Deus retire o seu espírito, retire a presença. E a partir de então, Saul será um rei com trono, com coroa. Muito grato, meu irmão. Mas sem justamente a presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus levantará um outro homem, o menor e mais improvável da casa de Jessé. Aquele, pois, que aos olhos físicos, aos nossos olhos, não possuía os atributos necessários que iriam caracterizá-lo como um rei daquela época. Não possuía. Mas Davi tinha um coração aberto, direcionado ao próprio Deus, e junto com a presença do Espírito, a Bíblia vai dizer que não houve um outro rei de tamanha relevância sobre a nação de Israel igual a Davi. É ele quem vai ser levantado. Só que, diferentemente do governo de Saul, a Bíblia diz que o início do governo de Davi, ele é muito conturbado, é muito problemático. Por quê? Porque Davi ele vai enfrentar justamente a escassez, as limitações e principalmente a perseguição do próprio Saul. Saul vai começar a perseguir Davi com o intuito de matá-lo. A inveja toma conta de Saul. Naquela época, na época das guerras, era muito comum que o lado vitorioso, quando ia chegando, as mulheres celebravam, cantavam hinos que entoavam e engrandeciam o reinado. Só que naquele hino, naquele momento,
será acrescentado uma frase. Davi mata o gigante Golias, e as mulheres que entoavam cânticos enaltecendo Saul vão dizer que Saul matou os seus milhares, mas este Davi os seus 10 milhares. Uma frase que veio justamente a revolucionar, que veio justamente a causar tanta inveja em Saul, e Saul, movido pelo ódio, vai começar justamente a perseguir Davi com o intuito de matá-lo, como eu bem disse. Só que em meio a essa perseguição, em meio justamente a essa busca para matar Davi, Davi vai receber uma ajuda, irmãos, improvável, porém preciosa, de um homem chamado Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho do próprio rei Saul, o príncipe, o herdeiro natural do trono. Entenda que Jonatas era aquele que era o sucessor legítimo. Só que Jonatas entendia algo, irmãos, maravilhoso, lindo. Ele entendia que a unção estava sobre Davi e que a sua legitimidade ao trono não poderia se sobrepor ao propósito do próprio Deus. Davi era o escolhido. E ele vai reconhecer isso e vai até Davi. E eu louvo a Deus, irmãos, por pessoas com o coração de Jonatas. Pessoas, meus irmãos, que entendem que a tua unção, o teu propósito não representa ameaça para quem quer que seja. Que Deus possa desenvolver em nós um coração de Jonatas. Mais do que isso, a minha oração é que Deus possa colocar ao nosso redor amizades verdadeiras como a de Jonatas. Amizades verdadeiras, irmãos, que estão ali prontas para te ajudar. Eu lembro a primeira vez que preguei aqui, com muita dificuldade, muita dificuldade, e hoje em dia também não é diferente, irmãos, porque estar aqui nunca é fácil. Mas eu lembro que eu estava no período da tarde, já era o dia da pregação, e eu recebo uma mensagem no celular dizendo: nós estamos orando por você. Não só isso, ao chegar à igreja, sentei ali na parte de trás, e uma mulher que se encontra aqui, uma mulher de Deus, se encontra aqui nesta noite, movida pelo Espírito Santo, ela veio até mim e soou no meu ouvido. Citou o texto de Jeremias e pediu que eu lesse e refletisse. E o texto dizia: eu sou muito jovem, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. E Deus dizia: quem vai fazer sou eu, irmãos. Eu louvo a Deus por pessoas verdadeiras, amigas, amizades verdadeiras que estejam sempre dispostas, irmãos, a te impulsionar, a te direcionar aos mesmos propósitos de Deus. Queira estar perto destas pessoas. Pessoas, meus irmãos, que estão sempre dispostas a criarem pontes e nunca levantarem muros, porque o reino dos céus, irmãos, ele não é feito de disputa entre homens, para engrandecimento de pessoas, para engrandecimento de homens. Só tem um nome que aqui é grande, e o nome dele é Jesus Cristo, e o melhor lugar que você pode estar é aos pés dele. Louvado seja o nome de Jesus. Grande é ele, irmãos. Jonatas reconhecia a unção que estava sobre Davi. Em determinado momento do texto, ele vai até Davi, ele vai dar a capa, ele vai dar o cinto, ele vai dar o arco e flecha, reconhecendo a divindade ali de um rei sobre Davi. E Davi, munido de tudo isso, ele vai fugir do reino de Israel, não antes de Jonatas fazer com ele uma promessa. Jonatas vai até Davi e vai dizer: façais comigo uma aliança. É certo que tu serás rei, é certo que tu chegarás, mas façais comigo uma aliança. Quando tu fores rei sobre toda esta nação, lembra de mim. E se eu morrer, lembra da minha casa e da minha descendência. Jonatas morreria, meus irmãos, mas a promessa, a aliança, ela permaneceria de pé. Jonatas foge daquela perseguição. Davi, ele vai fugir daquela perseguição. Ele vai justamente perambular por cavernas. Passará a fugir de Saul. E a partir de então, irmãos, está difícil hoje.
Eita Jesus. E nesse período, a Bíblia diz que o reino de Israel, ele é invadido pelos filisteus. Nesta guerra, o exército de Saul ele é derrotado. Nesta guerra, temendo ser capturado, Saul ele vai se lançar sobre a sua própria espada, pondo fim à sua vida. Nesta mesma guerra, 3 dos filhos de Saul são mortos, dentre eles, Jonatas. E é interessante que, a partir de então, a notícia da morte do rei, a notícia da morte daqueles guerreiros chega até o palácio. Naquele palácio, meus irmãos, existia uma criança, neta de Saul, filho de Jonatas, 5 anos de idade. Seu nome, Mefibosete. Era muito comum que durante aquelas guerras, o lado vitorioso, ele sempre buscasse o lado que fora derrotado, toda a linhagem real, toda a descendência. E ele fosse justamente com o intuito de matar, de dizimar, de acabar com a descendência. Com o intuito de evitar futuras represárias. Essa notícia chega ao palácio e existia uma ama de leite que cuidava daquela criança, que vai justamente, sabendo de tudo isso, pegar aquela criança e sair de forma apressada, correndo, tentando salvá-la. E a Bíblia diz que de forma involuntária, ela dá uma queda naquela criança e a criança ela passará a ficar aleijada de ambos os pés. A igreja percebe que a vida rouba de Mefibosete o direito a um trono. A vida rouba de Mefibosete o direito a um pai. A vida rouba dele o direito a uma vida normal e saudável, porque, irmãos, uma coisa é você nascer deficiente, outra coisa é você se tornar deficiente ao longo da vida. Aquela criança com 5 anos certamente já andava, e ela tem a sua vida em meio a essa catástrofe, esse desespero todo, ela começa a perder tudo o que a vida aparentemente lhe guardava. E essa criança, irmãos, por essa ama, é levada justamente a uma cidade por nome de Lodebar. Lodebar, em sua tradução literal, ela quer dizer sem pasto, onde nada cresce, onde nada floresce. Um local onde eram levadas as pessoas que eram rejeitadas, umas pessoas que eram paralisadas, limitadas. Era para esse local que levavam as pessoas que a vida foi muito dura. Só que, em meio a esse ambiente de turbulência, a esse local onde eram levadas as pessoas para ficarem no anonimato, esquecidas, Deus levantará um homem chamado Maquir, que passará a cuidar de Mefibosete. Porque, irmãos, tem uma coisa que eu aprendi na caminhada cristã, e eu queria que você entendesse nesta noite. Deus nunca te levará a lugares onde a graça dele não possa te sustentar. Deus nunca te levará a lugares onde a graça dele não possa te sustentar. E todo aquele, irmãos, que tem propósitos de Deus a serem vividos, sempre enfrentarão processos. Os processos fazem parte dos propósitos. Só que esses processos, eles se desenvolvem em meio ao anonimato. Em meio justamente ao local onde ninguém está vendo, porque Deus não forja guerreiros em meio a holofotes. Aquilo que se vê mediante o público é aquilo que já foi forjado no secreto. Os holofotes, eles não resistem à escola chamada Lodebar. Lá as máscaras caem. O trabalhar de Deus, o forjar de Deus, é justamente no anonimato. Agora entenda, a honra sempre será pública. A honra é pública. Entenda que Davi, quando matou o gigante Golias, perante os holofotes, perante os exércitos, ele já havia sido treinado matando leão e urso.
Ele já havia sido treinado, ele já estava sendo forjado. O que se viu em público foi justamente a honra, e foi dada a Davi. Nesse meio termo, irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele vai retornar para a nação de Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo do processo, o tempo do refúgio, também é passageiro, também acaba. É um processo vivido e você não deve rejeitar os processos de Deus, mas tem que entender que ele também passa. Davi, ele vai voltar para o reino de Jerusalém, ciente da morte, justamente da morte de Saul. Em meio àquelas dores, às perseguições, ele vai retornar. E ele vai, meus irmãos, a partir de então, irmãos, estabelecer um reino a ser firmado. Um reino a ser estabelecido. Saul está morto. É hora do cumprimento da promessa. É hora de se cumprir a promessa da qual ele seria rei sobre todas as nações. Ainda antes, meus irmãos, de ele cumprir essa promessa, existe uma cidade da qual ele quer justamente conquistar. A cidade de Jerusalém. Só que existem dois problemas com relação a essa conquista, meus irmãos. Aquela cidade, ela era dominada pelos jebuseus. Além disso, Jerusalém, ela é uma fortaleza natural. Ela está acima do nível do mar e é muito difícil de ter acesso a Jerusalém. É muito difícil de invadir porque favorece muito o lado da defesa. Ciente disso, o rei dos jebuseus, tratando com desdém o interesse de Davi pela cidade de Jerusalém, ele vai justamente dizer que para vencer o exército de Davi, basta colocar cegos e aleijados no portão. Essa notícia chega ao coração de Davi, a Bíblia diz que Davi tem a alma adoecida com essa mensagem, com esse desdém que o rei dos jebuseus trata. Ele passará a trilhar caminhos, vai buscar alternativas, e ele consegue, através justamente de passagens subterrâneas, invadir e conquistar Jerusalém. Antes da conquista, depois que ele passa por debaixo dos portões, ele vai gritar, ele vai declarar: aquele, pois, que matar cegos e aleijados, dos quais a alma de Davi aborrece, a esses eu darei o cargo de chefia e de capitão. É interessante que Davi, ele não está ciente ainda do que Deus tem preparado para ele. Porque existem, meus irmãos, promessas e promessas. Existem promessas das quais nós colocamos o nosso desejo. E nós não entendemos que às vezes o nosso desejo não é o alinhamento com o próprio Deus. Davi vai dizer: porque nesta cidade não entrarão cegos nem aleijados. Eu penso Deus olhando para Davi e dizendo: você não sabe a mesa que eu estou preparando. Você não sabe a mesa que eu estou preparando, Davi. Nós vamos trabalhar justamente esse orgulho. Então Davi, meus irmãos, ele vai conquistar aquela cidade. Ele vai estabelecer um reino pleno, uma unificação, costurando justamente alianças políticas, vai estabelecer o seu reinado. E a Bíblia diz que a partir de então, vai pendurar um longo período de paz. E é nesse período de paz, de unificação, que vem à mente de Davi justamente Jonatas. Vem à mente de Davi uma aliança. Vem à mente de Davi uma promessa. E é quando nós vamos justamente adentrar a esse texto, de 2 Samuel capítulo 9, quando diz assim, seu capítulo 9, versículo 1, Davi diz: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Certamente os servos vão dizer:
Só tem uma pessoa que pode te informar, ó rei. Quem? Ziba. Ele era servo de Saul, trabalhava no palácio. E depois da morte de Saul, ele está administrando as coisas de Saul, ele vai te informar. Ziba é levado à presença do rei, e diante da presença do rei, Davi pergunta: és tu Ziba? E ele diz: teu servo. Ziba, há alguém da casa de Saul que tenha restado, que tenha sobrevivido, para que eu use de misericórdia com ele, por amor a Jonatas? A pergunta do rei, meus irmãos, ela é muito clara, ela é muito objetiva. Tem alguém vivo? Há alguém que tenha restado da casa de Saul? E Ziba vai dizer: tem um. E ele é filho justamente de Jonatas. Só tem um problema. Qual? Ele é aleijado. Ele é deficiente. Irmãos, o rei perguntou a condição dele. O rei só queria saber se ele estava vivo. Essa foi a pergunta do rei. Existe alguém vivo? Resta alguém? Ziba vai dizer: tem um. Mas, de acordo com a história do que aconteceu, não vai dar certo. Por quê? Porque é aleijado. Eu abro um parêntese para dizer que quando o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, o filho jovem, ele retorna para a casa do pai, o pai vai dizer: esse meu filho estava morto e reviveu. Porque é interessante que o pai coloca a filiação acima da condição. Primeiro vem a filiação, depois vem a condição daquele garoto. Ele estava em meio à lama, em meio ao lamaçal, perdido, mas era filho. O que Ziba não entendia era que justamente Mefibosete, ele era deficiente, ele estava com problemas, mas ele tinha uma aliança firmada sobre a sua vida, através justamente de Jonatas. Existia uma aliança. Está vivo? Eu imagino Ziba dizendo: mas as condições dele, ele é aleijado, ele é aquele que foi justamente, derrubaram ele, rei, não tem condições. E o rei perguntando: Ziba, eu só quero saber se ele está vivo. A minha condição é saber se ele está vivo. Mas rei, roubaram o trono, tiraram a coroa, roubaram o meu direito legítimo ao trono. Mas o rei não quer saber isso, irmãos. O rei quer saber: mas ele está vivo? Você não sabe os processos, as dificuldades, o local que eu fui levado, para o anonimato, para a escassez, para a humilhação. Foi humilhado, irmão? Mas está vivo? Você está respirando, irmãos? Porque as condições limitadoras de Mefibosete não iam impedir que o propósito de Deus se cumprisse na sua vida. Ele tinha promessa do Deus vivo. A tua limitação, meus irmãos, não limita esse Deus. A tua paralisia, irmãos, não pode parar esse Deus. A tua doença, o teu momento de escassez, de problemas, de dificuldades, onde nada tens, onde ninguém olha para você, onde você foi colocado num local de esquecimento, entenda, Deus continua soberano, todas as coisas continuam diante dEle, nada foge à atenção desse Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ele continua soberano. Em meio a essa dor, em meio a essas dificuldades, muitas das pessoas vão começar a procurar você, meu irmão, em Lodebar. Mas vão descobrir que você já está em Jerusalém. Colocaram você no anonimato para o esquecimento em Lodebar. As pessoas acreditam que você ainda está lá, mas vão descobrir que você já está em Jerusalém. Louvado seja teu nome, Jesus. A pergunta que fica, meus irmãos, é como um limitado, um paralisado,
Alguém que a vida lhe roubou tudo. Uma pessoa que foi retirada tudo dele. Como é que essa pessoa ela sai de Lodebar e vai para Jerusalém? E a resposta, meus irmãos, ela é muito simples e tem tudo a ver com o Evangelho. A grande verdade é que ele não foi caminhando. Ele foi, ele foi carregado, meus irmãos. Não foi com a tua força, não foi com a força dos teus pés. Deus não precisa que você faça. Ele quer saber se você está disponível para fazer. Louvado seja teu nome, Jesus. É Ele quem faz, irmãos. E aquele, pois, que Deus decidiu mover, nada pode parar, nada pode paralisar esse Deus. Deus vai te colocar em movimento, meu irmão. Deus vai tirar daquele momento de angústia, daquele processo, ele é passageiro. Você viverá a promessa do nosso Deus. A carruagem real, irmão, vai buscar justamente Mefibosete. Levá-lo à presença do rei. E eu fico imaginando o que passa na cabeça de Mefibosete, porque ele sabia do histórico de Davi. Ele sabia da morte dos cegos, dos aleijados. Ele sabia do histórico do avô Saul, que perseguiu Davi. E existia uma tendência que Davi quisesse simplesmente ali, a partir de então, se vingar no próprio Mefibosete. Então ele chega temeroso diante do rei. E Davi vai dizer: não temas. Não temas, Mefibosete. Porque é certo que eu usarei da bondade de Deus por amor a Jonatas, por amor a uma aliança. Eu usarei desse amor e dessa aliança estabelecida para estabelecer bênção na tua vida. Não só isso, Mefibosete, passarei a restituir tudo que te foi tirado. Tudo que era do teu avô Saul vai voltar para as tuas mãos. Está vendo Ziba? Ele será o teu servo. Ele passará a cuidar de toda a tua casa, de toda a tua família. Mas tem uma coisa também que eu declaro para você, Mefibosete: o pão você comerá na minha mesa, de forma contínua. Não vai chegar a escassez. Se tiver fome, a mesa está preparada. É de dia, é de tarde, é à noite. Não faltará pão na minha mesa. E você, Mefibosete, você vai sentar aqui. Eu imagino, irmãos, Mefibosete sentando à mesa. A mesa é local de comunhão. A mesa é local onde realmente se reúne as pessoas com qual você tem intimidade. Você não leva qualquer pessoa para sentar à sua mesa. A mesa é o local da família. A mesa tem tudo a ver com o Evangelho. E eu imagino Mefibosete ali sentando. Davi tinha 17 filhos. E ele ia sentar à mesa, entra o primeiro filho de Davi. Certamente ele vinha do escritório do pai, cuidando das coisas do pai, da administração. Seu nome? Salomão. A Bíblia diz que nunca houve nem haverá homem com mais sabedoria do que este. O segundo que entra, Absalão, Miss Universo. A Bíblia diz, meus irmãos, que da planta dos pés ao topo, à cabeça, não existia imperfeição, e na face da terra não existia ninguém mais belo do que este. E ele senta ao lado de Mefibosete. A mesa também, certamente, sentava-se à mesa do rei, os valentes do rei, os guerreiros, aqueles que eram fiéis a Davi. Um desses valentes, meus irmãos, em meio a uma batalha contra os filisteus, ele estava justamente batalhando, matando, quando ele olhou o exército do qual ele pertencia, estava disperso, quase todo extinto, muitos mortos.
E ele diz que, em meio a tudo aquilo, a Bíblia diz que ele ergue a sua espada. E diz: eu lutarei por Deus e por Davi. E naquele dia, mais de 800 homens morrem ao fio da espada deste homem. Ao final da tarde, meus irmãos, a espada estava praticamente unida à própria carne, não existia diferença. Tamanha força com que aquele homem lutou. Esse era o tipo de homem que sentava à mesa do rei, os valentes. A Bíblia diz que tem 3 desses valentes de Davi, que certa vez o rei ele estava com sede. Só que ele não queria água lá do palácio, ele queria água lá de Belém. Se eu estou com sede, eu queria água daquele poço de Belém, porque ela tem um pH melhor, mais refinado. E os homens, eles entreolham-se, e eles vão dizer: o rei está com sede. E ele quer a água de lá. Aí o outro diz: mas você é ciente que lá tem um acampamento dos filisteus? E o outro que está ao redor diz: e o que que tem? Vamos lá. Eles vão. Eles embrenham por lá, pegam a água, traz ao rei. E diz: rei, aqui está a tua água. E ele vai dizer: que água é essa? Essa água de Belém que o senhor queria tomar. Mas lá não era cercado pelos filisteus? Bem, quem resistiu a gente matou. Quem ficou na dele lá a gente preservou. Mas a tua água está aqui. E o rei vai dizer: eu tomar dessa água? E o rei derrama a água e vai dizer: mas eu louvo a Deus por homens de fibra que Deus colocou na minha vida, estão sempre ao meu lado. Era esse tipo de gente que sentava à mesa. E eu imagino Mefibosete no meio deles. No meio daquele povo, os valentes, a família. Só que o que Mefibosete não entendia é que a mesa do Senhor, irmãos, ela não foi feita para os perfeitos. Ela não foi feita para os grandes pregadores, aqueles que louvam muito, aqueles que frequentam muito a igreja. A mesa do Senhor, irmãos, ela foi feita justamente para todo aquele que se reconhece como uma pessoa que Mefibosete vem descrever aqui. Acompanhe comigo. No versículo justamente 8, quando ele diz: então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Mefibosete, ele se reconhece a sua insignificância de estar naquela mesa. Mas a graça do Senhor, irmãos, a graça do Senhor alcançou e trouxe para a mesa. E na mesa, meus irmãos, entenda uma coisa: na mesa todo mundo é igual. Na mesa a gente senta e é olho no olho. Na mesa os defeitos eles ficam por baixo e eles são cobertos são cobertos justamente por um manto chamado graça. Os defeitos ficam encobertos. A graça é quem sustenta, é quem se sobrepõe. E ali, irmãos, todos são nivelados. Nivelados na condição, sabe de quê? De pecador, de pecador, de pecador, de pecador, de pecador. Só existe essa classe. A classe dos pecadores. Só existe essa, meus irmãos. Mas todo aquele que entender a mensagem verdadeira do Evangelho, que entender que nós precisamos nos arrepender e voltarmos para Jesus Cristo, entenda, irmãos, a graça dele vai te alcançar e vai tirar você da onde você está e vai justamente levar você para a mesa do Senhor, para a comunhão com o próprio Deus, irmãos. Muitas das vezes as pessoas que se encontram lá fora quase não têm forças de virem até aqui. Às vezes elas não se sentem nem dignas de estarem aqui. Mas tem uma verdade que eu aprendi com o Evangelho, e o pastor disse a mim isso logo no início. Entenda uma coisa, meus irmãos: ninguém é digno. Ninguém é digno. Nós somos todos carentes dessa graça, desse poder e desse amor do nosso Deus. É Ele quem nos sustenta,
É Ele quem vai nos encaminhar justamente para essa mesa celestial, do qual um dia, todos nós reunidos, em pé de igualdade, não existirá mais diferença entre nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço muito a Deus pela minha vida, pela vida desse ministério e pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontra, pela vida do nosso pastor e pela oportunidade, meus irmãos, porque é certo que eu não sou o melhor pregador. É certo que existem muitos melhores do que eu, mas quando a gente entende, meus irmãos, que o que Deus quer de nós é que nós simplesmente estejamos disponíveis, Ele vai fazer através da minha e da sua vida. Eu agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe esse ministério, que Deus abençoe a vida de cada um, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Edivânio pregava esta palavra, louvado seja o nome de Jesus, eu me lembrei uma congregação que a gente passou, bem perto aqui de Mari. Foi a última congregação que eu dirigi na Assembleia de Deus. O nome dela era Lourenço, na zona rural. E quando me colocaram lá, disseram assim: ele está indo para Lodebar. Sabe por quê? Terra seca. Era assim que intitularam aquele lugar, Terra Seca. E eu disse amém, eu irei. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém quer ir, né, irmão, para Lodebar. Só que tem uma coisa: quem mandou chamar? O rei. Ah, meu irmão, quando o rei chama, não tem como não, sabe, irmãos? Ninguém é digno, mas o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta noite, quero convidar já o ministério de louvor para a gente adorar o Senhor da mesma forma que iniciamos. Mas eu quero fazer um convite. Nesta noite tem alguém, irmãos, que quer entregar a sua vida para Jesus, que ouviu essa palavra nesta noite e deseja no seu coração de entregar a vida para Jesus, voltar para o Senhor nesta noite. Tem alguém que está afastado, o Rei te chama nesta noite para vir para a sua mesa. Louvado seja o nome dele. Talvez você se encontre justamente como foi pregado nesta noite, um inútil. Porque na verdade, irmãos, é assim que nós nos sentimos diante de Deus. Deus é perfeito. Eu sempre escuto, e principalmente esses dias em que as pessoas têm mudado. Parece que Deus é que é imperfeito, o Evangelho é imperfeito e as pessoas é que são perfeitas. Meu irmão, quem falhou não foi Deus, foi nós. Imperfeito é o ser humano e nós temos que, de fato, entendermos isso. Mefibosete, ele entende a sua situação, que ele era um inútil, ele era um aleijado. Mas ele entende também que ele foi chamado pelo rei. Nesta noite o Senhor te chama, não importa a tua condição financeira, social, nesta noite não importa. O importa é que nesta noite Ele te amou de uma forma tão grande que enviou o seu Filho para morrer em seu lugar. Tem alguém, irmãos? Todos estão crentes nesta noite? Todos são crentes? Parece que só quem é crente aqui na igreja sou eu. Todos são crentes? Faz sinal na mão quem é crente. Mas tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus? Faça assim um sinal com a mão quem ainda não é evangélico. Tem alguém nesta noite?
Amém. Só ela? Tem mais alguém? Você tem sua oportunidade. A senhora tem a oportunidade hoje de entregar a sua vida para Jesus. Amém? Mas aqui quem decide não sou eu. Foi pregada a palavra com muita autoridade, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai convencer você. É Ele que vai te chamar. E se você nesta noite está sentindo o chamado, levante-se do seu lugar e venha para Cristo. Nós vamos adorar o Senhor. E em meio ao louvor, se você sentir no seu coração, você levanta-se do seu local e vem até aqui, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Fica de pé. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em
igreja. Antes de orarmos para irmos para casa, né? Vou logo avisar que amanhã tem culto de oração, né, missionário? Faltou a listinha dos avisos, mas eu vou lembrando aqui que tiver na mente. Amanhã culto de oração na igreja, 7 horas da noite, né? Quarta-feira culto da família, 7 da noite. Na quinta programa na rádio Araçá FM da igreja, né, às 6 da noite. Sim, terça-feira, se você puder convidar alguém onde você mora, e se você quiser vir participar do culto do sopão, 6 horas da noite vai ter o sopão aqui solidário, né, irmão Tota? Aí você vai receber a sopa e o pão aqui, vai ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus, viu? E no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, 7 da noite, estaremos aqui para cearmos na presença do Senhor, né, pastor? Vamos orar, igreja, fecha seus olhos. Vamos orar, igreja, por aqueles que estão enfermos e também pelo nosso irmão Tito, que é o nosso diácono aqui da igreja. Ele ficou impossibilitado hoje de vir servir ao Senhor. Vamos orar pela vida dele, pela família dele também nesta noite e por todos aqueles que estão precisando de oração. Fecha teus olhos, Pai. Nós apresentamos, Senhor, a vida do nosso diácono, Senhor, nosso irmão Tito, Senhor, que o Senhor venha nesta noite, Senhor, fazer a sua vontade, Pai. E se for da sua vontade, que o Senhor venha restaurar a saúde dele em nome de Jesus, Pai. Também da esposa dele e toda a sua família, Pai. Pai, que também o Senhor venha restaurar aqueles que estão enfermos, Pai. Aqueles que precisam, Senhor, de uma resposta do Senhor nesta noite, Pai. Aquele jovem também que esteve aqui, Senhor, que estava, Senhor, aflito, precisando de oração, Senhor. E assim foi feito. A igreja orou por ele, Senhor. Então que agora o Senhor venha tomar conta e fazer a obra na vida dele, Senhor. Não deixa que aquela alma venha se perder, Senhor. Que o Senhor venha resgatá-lo para a sua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa semana, Pai. Que seja uma semana abençoada, Senhor. Cheia da sua presença, que é o que nós mais precisamos, Pai. Nos leva para a nossa casa, debaixo da sua proteção, Senhor. Em nome de Jesus. E aquele que crê diz: amém. Curva vossas cabeças, estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E você mais uma vez concordando comigo diz: que Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te e agradecer-te
pois